dia, crianças! Hoje nós vamos estar vendo um pouquinho sobre ciências. Então, pega o livro de vocês, página 218. Olha a página aí. Observando a Lua. Na aula de Ciências da Natureza de hoje, a Lana e seus colegas vão estudar a Lua. Para isso, a professora organizou a turma em uma roda e solicitou aos alunos que escrevessem algumas perguntas sobre a Lua. Então, aí a gente está vendo 4 perguntas. A Lua tem luz própria? Não. Ela é iluminada pelo Sol. Da superfície da Terra, conseguimos enxergar toda a superfície da Lua? Também não. A gente vê aqui da Terra somente a parte, né? Uma parte da Lua, um pedaço da Lua. A Lua se movimenta? Sim, a Lua se movimenta. Ela tem um movimento de rotação em torno de um eixo imaginário e um movimento de translação em torno da Terra. Por que a Lua aparece no céu com diferentes formatos? Porque ao longo de seus movimentos em torno da Terra, né, o movimento de rotação, de translação, diferentes porções da face iluminada da Lua ficam visíveis da superfície terrestre. Agora vamos conversar em sala de aula. A Lana e seus colegas aprenderam um pouco sobre a Lua. Agora vamos iniciar nossos estudos sobre o astro celeste. A Lua é o satélite natural da Terra e é iluminada pelo Sol. Esse satélite realiza 2 movimentos simultâneos: o de rotação, que ocorre em torno do próprio eixo, e o de translação, que é realizado em torno da Terra. Para completar uma volta em torno da Terra, a Lua demora em torno de 27 dias e é chamado ciclo lunar. Durante esse ciclo, diferentes porções da face iluminada da Lua são visíveis à superfície da Terra. 4 momentos ou fases do ciclo lunar recebem nomes específicos: lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. A lua nova, a face iluminada da Lua, não pode ser vista da superfície terrestre. O quarto crescente é possível ver a metade da face iluminada da Lua, quando observada da superfície terrestre. A Lua cheia, toda a face iluminada da Lua pode ser vista da superfície terrestre. E o quarto minguante, podemos ver metade da face da Lua iluminada, quando é observada daqui da superfície terrestre. As mudanças no formato aparente da Lua podem ser organizadas em períodos crescente e em período decrescente, também chamado período minguante. Então, a gente vê aí no desenho a lua cheia, depois o quarto minguante, né? Que é o período minguante da lua, a gente está vendo, né? A lua nova, que a gente não consegue, olha aí, tá bem escura, a gente não consegue ver. Depois o quarto crescente, ou período crescente,
e vem a lua cheia novamente. Ao longo do ciclo lunar, o formato aparente da face iluminada da lua varia quando a observamos da superfície da Terra. Para verificar essa mudança na prática, Alana e seus colegas realizaram uma atividade de observação da Lua no céu noturno. Eles registraram diariamente o formato aparente da face iluminada da Lua durante 2 meses. Então, eles fizeram um calendário, vocês podem ver aí, né? Tem montado domingos, dias da semana, do mês de junho de 2020. Então, eles foram desenhando como que a Lua estava. Depois do mês de julho de 2020, continuaram desenhando. No número 1 tem: em quais dias Alana e seus colegas observaram a lua nova? Então, eles observaram no dia 21 de junho de 2020, vocês vão botar essa data, e no dia 20 de julho de 2020. Olha aí a lua nova, está até escrito, e o quadrinho está em branco, porque não tem como ver. Após essa atividade, Alana e seus colegas perceberam que cada formato aparente da face iluminada da Lua se repete em um intervalo de tempo de aproximadamente 29 dias. A Lua e as marés. A Lua exerce uma força sobre a Terra chamada atração gravitacional. A atuação dessa força está relacionada ao sobe e desce das águas das marés e oceanos, um fenômeno conhecido como marés. Então a gente sabe, né, quando a gente vai à praia, quando a maré está cheia, a água vem até, né, ocupa bastante pedaço da praia, da areia. E a maré baixa, ela fica baixinha. A água rasa que falam, e a gente consegue ir bastante lá na frente. Então tem aí o Farol da Barra em Salvador durante a maré alta. Olha a água, o nível da água. E ao lado tem o mesmo local com a maré baixa. Então a gente tem uma atividade. A imagem ao lado foi registrada por Felipe durante suas férias em Salvador. Assinale o momento do ciclo lunar representado na imagem. É a lua nova, quarto crescente, quarto minguante ou lua cheia? A lua cheia. Após quantos dias aproximadamente Felipe poderá observar a imagem semelhante a essa no céu noturno, onde mora? Aproximadamente 29 dias. Ligue cada imagem às informações correspondentes. Então, vocês estão vendo aí que o meu já está ligado. Vocês vão fazer o mesmo. Olha aí, localiza-se entre a lua nova e o quarto crescente. Vocês vão ligar na lua e vão ligar no período crescente. Observando as constelações. Roberta e sua mãe adoram observar o céu noturno. Quando criança, eu adorava observar o céu no período da noite, como você, Roberta. Eu realmente adoro observar os astros no céu. Já tentei fazer essas observações no período do dia, mas não consegui.
identificar todos esses astros no céu. Por que isso ocorre, mamãe? Então tem aí, se você observou o céu no período do dia e no período da noite, deve ter notado, assim como Roberta, que diversos pontos brilhantes no céu são visíveis apenas no período noturno. Alguns desses pontos são estrelas e astros iluminados como os planetas. O Sol é a estrela mais próxima da Terra e por isso nós enxergamos com um tamanho diferente de outras estrelas. No período do dia, a luz solar ilumina diretamente os ambientes terrestres. Essa luminosidade ofusca a luz emitida por outras estrelas, ao refletida por outros astros. Por isso, observamos maior quantidade de pontos brilhantes no céu noturno. Então, aí a gente vê a fotografia. O planeta no período, olha o Sol iluminando o planeta Terra. Período do dia, a gente já sabe, uma parte iluminada é dia, a parte escura, noite. Aí em cima tem a foto da cidade de Tóquio, no Japão, 2018. Né? Nessa imagem a gente pode ver a lua no céu, porque a luz solar não ofusca a luz refletida. E embaixo a gente está vendo o congresso em Brasília, aqui no Brasil, em 2018, no período do dia. E a gente pode ver somente o Sol, porque a luz, né, do Sol é tão forte que ela ofusca os outros astros que tem, que a gente só consegue ver durante a noite. Durante a observação do céu noturno com sua mãe, Roberta também percebeu que algumas estrelas apresentavam uma figura no céu. Olha, mãe, aquelas estrelas parecem formar a imagem de uma cruz. Sim, filha, aquela é a constelação Cruzeiro do Sul. A mãe de Roberta diz a ela que figura aparente formada no céu é uma constelação. Afinal, o que é constelação? Constelação a gente sabe que é o quê? É um conjunto de estrelas, né? É até o substantivo coletivo de estrela, constelação. Então, vocês estão vendo aí na imagem que tem atualmente 88 constelações oficiais, as quais recebem nomes específicos, como Cruzeiro do Sul, identificado pela mãe de Roberta. Então, esse Cruzeiro do Sul aí no céu noturno, no hemisfério sul terrestre, e fica aparente por toda a noite. Outro agrupamento aparente de estrelas bastante conhecido são as Três Marias. Ela é formada por 3 estrelas de brilho semelhante que aparecem estar alinhadas. Olha aí, elas ficam as 3 estrelas juntinhas. As Três Marias não são uma constelação, mas fazem parte da constelação de Órion, o Caçador. Então, olha aí, de acordo com a mitologia grego-romana, Órion era um grande caçador e após sua morte foi transformado em uma constelação. Quando Órion morreu, ele se transformou em uma constelação. Órion ainda é acompanhado de seus cães de caça, que são representados pelas constelações de Cão Maior e de Cão Menor. Então, isso tudo é uma mitologia grego-romana, né, que a gente vê e que serve para colocar os nomes nas estrelas, nas constelações. Então, no hemisfério sul, vocês estão vendo a foto aí da constelação de Órion e é visualizada mais facilmente durante o verão.
entre os meses de dezembro e janeiro. Então, agora, mês que vem, mês de dezembro, a gente já vai conseguir ver a constelação de Órion no céu. Localizar e identificar as diferentes constelações e suas estrelas no céu noturno pode ser uma tarefa complicada. Para auxiliar a localização e identificação dos astros no céu noturno, os astrônomos desenvolveram os chamados mapas celestes, também chamados cartas celestes. Os mapas celestes são representações do céu noturno e apresentam a posição das constelações e dos outros corpos celestes no céu. Então, a gente está vendo aí um mapa celeste para o hemisfério sul da Terra. Nele são apresentadas as constelações que podem ser observadas no céu noturno, nessa região do planeta. Os pontos representam as estrelas e as ilhas indicam as figuras apresentadas. Os mapas celestes também podem ser usados para orientação geográfica. Esse tipo de representação do céu foi bastante utilizada para esse fim na época das grandes navegações. A constelação Cruzeiro do Sul, por exemplo, olha a foto aí, novamente, possibilita que um observador do hemisfério sul da Terra identifique a direção sul. A aparência do céu noturno não é a mesma em todas as regiões da Terra. Ela pode variar de acordo com os diferentes fatores, como a localização geográfica e o observador, e o horário da época do ano em que estão sendo observados. Então, a figura A, a gente está vendo o céu noturno em 2015. E a figura B, o mesmo céu noturno na Indonésia em 2015. E essa fotografia foi horas depois da fotografia A. Então, a gente pode tirar a conclusão que está sempre mudando, né? O céu está sempre mudando de posição. A gente percebe até com as nuvens como está girando, né? Ao responder a questão acima, provavelmente você citou que a posição dos astros no céu noturno variou com o passar do tempo. Isso ocorre por causa da influência dos movimentos de rotação e translação da Terra. Quando observamos o céu na superfície terrestre, nós nos movemos com a Terra e temos a impressão de que os demais astros do universo se movimentam ao redor do planeta. No entanto, na verdade, é a Terra que está movimentando ao redor do seu eixo e ao redor do Sol, perdão. Aí tem observação das constelações e tecnologia. Ali está, mamãe, a constelação de Escorpião. Olha a foto. Os mapas celestes são ferramentas importantes na observação e na identificação de estrelas, constelações e outros astros celestes no céu noturno. Então, a gente tem aí uma atividade. Observe as imagens. Paisagem noturna em Fernando de Noronha, 2018. E paisagem noturna no céu de São Paulo, em 2018. Em qual das paisagens é possível observar uma maior quantidade de estrelas no céu noturno? Fotografia A. Decifre os códigos e descubra 2 fatores que influenciam a visualização dos astros no céu. Então, vocês vão ver aí o código e vão descobrir luz solar, lâmpadas elétricas. Então,
Por que que em Fernando de Noronha a gente consegue ver mais o céu ali, né? A gente consegue mais ver os astros que tem do que no céu de São Paulo. Olha a iluminação que tem em São Paulo. A gente consegue ver detalhadamente prédios, ruas, carros. Agora, na outra não tem muita iluminação e isso ajuda a gente a observar melhor o céu. Por isso que quando acaba a luz e a gente olha para o céu, a gente vê mais nítido, porque o escuro permite isso, que a gente consiga enxergar as estrelas no céu, os astros. Complete corretamente o texto escrevendo os fatores descobertos no item B. No período noturno, lâmpadas elétricas podem prejudicar a visualização dos astros no céu. Já no período diurno, essa visualização é prejudicada pela luz solar. Agora, os povos indígenas do Brasil identificaram e nomearam constelações de acordo com os elementos da natureza e com a sua cultura. Ligue a imagem à constelação e seu respectivo nome. Então, tem aí constelação Ema e constelação Anta. Então, vocês estão vendo o meu já ligado, vocês vão ligar o de vocês também. Olha os desenhos, né? Eles formam alguns animais. Observe a imagem abaixo. Vista do viaduto de Santa Teresa em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2018. Você acha que é possível verificar a mudança na posição aparente dos astros no céu durante o período do dia? A gente consegue? Vocês vão ver aí, observando a imagem. A gente consegue ver essa movimentação, né? Por causa do Sol, a movimentação do Sol. Aí deixa a gente ver, permite que a gente consiga ver e perceber que o céu, né, vem se movimentando, movimento aí. Instrumentos de observação. Sabendo que Roberta adora observar os astros no céu noturno, sua mãe comprou uma luneta para ela. Em uma noite sem nuvens, elas utilizaram esse instrumento para observar o céu. Que demais! Com essa luneta, consigo ver crateras e outros detalhes da lua que não consigo observar em olho nu. Sim, filha, a luneta é um dos instrumentos que podemos utilizar para observar com mais detalhes os astros no céu. Isso porque esse tipo de instrumento amplia a imagem do objeto. Além da luneta, existem outros instrumentos de observação. Você conhece algum deles? Em caso afirmativo, cite um deles. Então, tem aí o binóculo, né, que a gente sabe, e o telescópio também. A luneta, também chamada telescópio refrator, é um instrumento utilizado para observar objetos distantes. Ela é composta de um tubo e de lentes, as quais desviam a trajetória da luz que passa por elas, produzindo uma imagem aproximada e ampliada do objeto observador. Existem também os telescópios refletores, nos quais são utilizados espelhos para projetar a imagem dos objetos distantes, refrator quanto ao refletor, e são instalados em superfície da Terra e por isso sofrem interferência da atmosfera terrestre.
distorcendo as imagens. Periscópio é outro exemplo de instrumento utilizado para observação de objetos distantes. Ele é composto de espelhos inclinados que refletem luz dos objetos até os olhos do observador. Os instrumentos de observação também auxiliam a observar objetos próximos. A lupa é constituída de uma lente que produz uma imagem ampliada. Então, a lupa ela serve para ampliar, deixar a imagem grande, para a gente poder enxergar melhor. Os microscópios são instrumentos que utilizam um conjunto de lentes e possibilitam obter imagens com ampliação superior à lupa, aumenta mais que a lupa. Com eles é possível observar seres vivos, microscópios, partes de animais e das plantas. Agora a gente tem uma atividade aí. Encontre e circule no diagrama o nome de 3 instrumentos de observação. Então, vocês vão procurar aí microscópio, lupa e telescópio. Depois vocês vão escrever embaixo esses nomes e vão ligar. A lupa é um instrumento utilizado para ampliar a imagem de objetos próximos, como as letras de um texto. O telescópio, instrumento que pode ser lançado ao espaço e utilizado para observar astros distantes da Terra. O microscópio é um instrumento de observação que permite observar estruturas microscópicas, como células vegetais. Então, a gente está vendo uma imagem aí, a imagem A e a imagem B. Escreva a letra da fotografia correspondente ao instrumento utilizado pela sua captura. Microscópio, a imagem B, olha aí como que ampliou. E telescópio, a imagem A. Chegamos na parte de mais atividades, no final do livro de ciências, da parte de ciências. Ajude Márcio a passar com segurança pelo labirinto. Para isso, trace o caminho que passa apenas pelos cuidados que devemos ter com a energia elétrica. Então, vocês estão vendo aí. Não colocar partes do corpo e objetos em tomadas, soltar pipas em locais afastados da rede elétrica, não tocar em fios elétricos que estejam desencapados, desligar a chave geral antes de fazer reparos na rede elétrica da residência. Ao ligar e desligar aparelhos elétricos, é importante estar com as mãos secas. Parabéns! Você utilizou a energia elétrica de maneira segura. Então, aí tem uma manchete: mitos e verdades sobre energia elétrica. Veja 2 dicas como reduzir o consumo de energia em sua casa e usar os aparelhos com mais segurança. Imagine que você seja o jornalista responsável por criar uma manchete. Então, o que a gente ia conter? Vocês já viram que às vezes a gente passa por vários postes e encontra garrafas de água ali em cima? Será que é verdade? Contam que aquelas garrafas ajudam a diminuir a conta de luz. Será que é mito ou é verdade? Esses são tipos de curiosidades que estariam nessa manchete. Agora, tem aí Fabiana observou
a Lua no dia 25 de julho de 2019, a 1 hora da manhã. Observando a imagem, podemos dizer que Fabiana observou a Lua a olho nu ou com o auxílio de um instrumento de observação. Ela, utilizou um objeto, um instrumento de observação, porque olha o tamanho da imagem que tem, que Fabiana mostrou aí, e ver detalhes da imagem. Então, só é possível ver detalhes da Lua com um objeto de aproximação. Assinale o momento do ciclo da Lua, ciclo lunar, que foi observado por Fabiana. Seria um quarto minguante. É possível afirmar que a aparência da Lua seria a mesma observada da superfície terrestre, independente do dia em que Fabiana observasse o astro? Não. Então, vocês vão botar. Não. O ciclo lunar observamos de diferentes posições da Terra, e a fase dela que é iluminada, que a gente consegue ver. Na letra D, após quantos dias aproximadamente Fabiana poderá observar novamente uma imagem semelhante a essa? Pinte o quadro. 29 dias. A gente viu no texto. No período do dia, o Sol aparentemente se aproxima no céu. O Sol aparentemente se movimenta no céu, da direção leste para o oeste. Assinale o fator responsável por esse movimento. É um movimento de rotação ou translação? Rotação. Por hoje, nós terminamos aqui. Amanhã eu posto outro vídeo. Tchau!